No ar, Radar de Notícia. Conosco no estúdio o vereador Edmilson Souza, do PT. Bom dia, vereador. Bom dia Pedro, bom dia Rodrigo, Bom dia, vereador. A todos. Vereador, nós tivemos recentemente uma liminar obtida pelo seu colega vereador, Laércio Santos do DEM, suspendeu a votação que aprovou mudanças no zoneamento lá na região de Bom Sucesso, no entorno do sítio do vovô, né? O senhor foi um dos coautores, é isso? Na verdade a história é a seguinte, a área, existe lá uma ocupação do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, onde a gente tem uma parceria, uma relação de respeito com eles, e quando ocorreu a situação deles estarem com uma decisão judicial para ser cumprida, de reintegração de posse, eles nos procuraram, imediatamente a gente abriu as portas e os caminhos necessários para o diálogo com o governo. Depois de umas 2 ou 3 manifestações pelas ruas da cidade, eles acabaram optando por fazer um acordo, e a prefeitura e o próprio prefeito sabe disso. Qual que era o acordo? Na verdade, viabilizaria uma área de volta de 100 mil metros quadrados ali na região para acomodar essas pessoas e as pessoas irem para lá. 120 mil, né? Não, na verdade era 100, depois acabou ficando 120 por conta do tamanho da área, enfim. Como que se deu este acordo com o movimento? A partir da mobilização deles e da luta deles por terra e por moradia. Eles têm que ter algum lugar para morar. O prefeito concordou e assumiu o compromisso de fazer as negociações com a parte envolvida, ou seja, a massa falida das empresas Pascoal Tomeu. Essas negociações foram feitas, o projeto de lei, o executivo, era a responsabilidade do executivo encaminhar para a Câmara, e nós participamos de todas essas conversas junto à Prefeitura, junto à Secretaria de Habitação, principalmente. Chegou determinado momento, Pedro e Rodrigo, que o projeto não ia e a reintegração de posse estava sendo protelada diversas vezes, as pessoas iriam para a rua. Em determinado momento eu comuniquei ao secretário que eu iria apresentar um projeto de lei na Câmara para poder dar mais tempo para eles, criar um fato novo no processo judicial. Isso foi feito, mas disse desde o começo, na tribuna da Câmara, não tenho vaidade nenhuma, esse projeto tem que ser pelo Executivo, até porque eu entendo que mudança de zoneamento não é iniciativa de vereador, na verdade deve ser iniciativa do Poder Executivo. Eu acho que isso deve ficar mais claro, o vereador não deve apresentar esse tipo de projeto, mas nós apresentamos para criar o fato político. O fato político e jurídico foi criado, terminou a nossa participação, o governo mandou um substitutivo. Porém, mandou o substitutivo faltando 2 semanas para o recesso parlamentar. Aguardando que, se deliberasse, a gente votava na volta do recesso em agosto. Porém, os 30 dias de prazo você não conta durante o período de recesso. Então, ou seja, interrompe e passa a contar quando volta às sessões. Isso levaria lá uma votação para o mês de setembro, ou seja, as pessoas seriam desalojadas, despejadas do lugar. Então, qual a opção jurídica encontrada? Fazer uma fusão dos 2 projetos. O meu projeto cumpriu o prazo de 30 dias e utilizou esse prazo no meu projeto para poder aprovar. E a aprovação foi tensa, não por conta da oposição, porque os movimentos estavam lá e nós estávamos ao lado deles. A base do governo é que resolveu se rebelar justamente naquele dia para não aprovar este projeto. E o vereador Santos já tinha avisado que iria judicializar. Mas a questão não foram 120 mil metros, a questão é que áreas vizinhas foram englobadas. Não, é na mesma área, Pedro. A área, tanto a área de 570 mil metros quadrados, que altera o zoneamento, como a de 120, são áreas uma ao lado da outra, na mesma área. Na verdade, é a parte de cima do sítio do vovô, é a mesma área. É sempre o sítio do vovô. Sim, sim. A parte de cima, na verdade, porque o sítio do vovô fica na parte de baixo, não mexe com ele. Isso aí é mais pro lado da Ponte Alta. Exatamente, ali, aquela região que... Tanto é que o acesso das pessoas, dos moradores lá, é pela Ponte Alta. Não causou estranheza ao senhor a zona mista? Então, a questão de zona mista faz parte da negociação com a massa falida, com os proprietários da área, porque lá o que se comenta é implantar também projeto de moradia, não de 0 a 3. O movimento pediu para se transformar em ZEIS, que é zona especial de interesse social, por conta de que só quando você transforma em ZEIS você consegue fazer financiamento e buscar recursos do Minha Casa Minha Vida, entidades que é da faixa de 0 a 3 salários mínimos. É isso que o movimento quer. A outra área foi alterada também, porque se pretende lá no futuro se ter habitação não de 0 a 3, mas outro tipo de padrão construtivo. O que foi discutido é isso, mas não dava para, de repente, no segundo momento, discutir essa questão dessa área de 570 mil metros, vereador? Porque criou um clima meio de suspense, o porquê
ali no decorrer do final, última sessão, no último momento jogou esse... Rodrigo, vamos ser sinceros. A massa falida, qual que é o objetivo dela? Ou a responsável pela massa falida, o que ela quer? Ela quer se livrar das dívidas. Primeiro, ela quer fazer com que essas propriedades se transformem em dinheiro até para pagar os credores da massa falida. E os credores também têm interesse. O juiz da massa falida também tem interesse de tirar isso da frente. Então, ou seja, como é que eles vão para uma mesa de negociação, diz, nós vamos fazer uma doação de 120 mil metros quadrados, é de vocês e não vão pedir a contrapartida. Qual que é a contrapartida? Eles querem fazer empreendimentos lá. E estes empreendimentos é que trarão recursos para a massa falida para poder quitar seus credores. Agora, vamos ser sinceros, vereador. Alguns vereadores da Base Aliada acharam que tinha gato na tuba. Começaram a achar que tinha algo de estranho. O senhor não vê suspeição nenhuma? Nenhuma, até porque foi feito de forma transparente. Eu sou testemunha, porque não participei, óbvio, das negociações do ponto de vista do governo, eu não sou do governo, mas as negociações com o movimento eu participei, foram transparentes, tem ata, tem documento, tem tudo. Isso está rolando, aliás, desde o ano passado. Esse acordo está assinado desde o meio do ano passado, junho ou julho, se eu não me engano, onde o prefeito concordou. Mais do que isso, este projeto meu foi apresentado há quase 60 dias, ele foi deliberado no dia 19 de abril, ou seja, todos os vereadores tinham ali aquele contato. O que eu acho que ficou muito estranho é nós verificarmos, infelizmente, lideranças como o líder e o vice-líder do governo operando no dia para votar contra o projeto do próprio governo. Então, ou seja, aí me causou estranheza, porque nós tínhamos lá umas 4 mil pessoas acampadas na Praça Getúlio Vargas para acompanhar a votação do projeto, e essas pessoas, obviamente, não estavam lá apenas para serem derrotadas e irem para casa. O combinado não é caro, né? Interessante, sou o líder da oposição, então o senhor acha que esse projeto da prefeitura é bom? É um projeto bom porque vai atender os 120 mil metros quadrados do MTST, numa cidade onde tem um déficit grande de habitação. O MTST vai ser o responsável, inclusive, pela busca de recursos no governo federal, porque eles têm um setor de mobilização muito forte deles, já conseguiram em outros lugares, em outros empreendimentos, então é interessante que você tire essa demanda da frente. Segundo, aquela área, da forma que está, Pedro, ela precisa ter uma destinação. Não dá para a cidade de Guarulhos, que falta moradia, tanto popular como moradia acima de 3 salários mínimos, terem áreas e reservas que não se justificam mais. Na verdade, toda aquela região da Ponte Alta está tendo um impeditivo do desenvolvimento por conta do travamento dessas áreas da massa falida das indústrias, do grupo, né? Grupo Tomeu. Vou te dar um outro dado, por exemplo, quando nós só conseguimos dar um pouco mais de desenvolvimento na região, na parte de baixo do Macedo, quando a prefeitura resolveu entrar e resolver aqueles 10 mil metros quadrados que é onde está o Adamastor. Aquilo era uma vergonha, então, ou seja, o poder público tem que entrar. Eu não vejo nada de ilegal, nada de irregular, nada de imoral no projeto, porque ele beneficia o movimento e ele vai resolver um problema para aquela região. Agora, o Sandes, o vereador Sandes, nosso colega, meu amigo, considero ele, ele já tinha dito que ia entrar, porém, se você pegar a decisão não paralisa absolutamente nada. Não, manda reiniciar, né? Não, a decisão diz o seguinte, que tem que ter audiência pública. Então. Agora, como você faz audiência pública de algo que já foi votado? Não cabe mais audiência pública. Tem que votar de novo. Entendeu? Não, mas o juiz não diz isso, porque o juiz foi levado até a seguinte leitura. Corretamente, o Santos é um advogado experiente, o que ele fez? Ele trabalhou toda a peça como se o projeto estivesse tramitando ainda, e não está mais. Então, quando o juiz chegou lá, está tramitando, em nenhum momento ele disse que o projeto já foi votado. Na peça dele, ele não tem obrigação de dizer isso. Mas o juiz também não sabe que já foi votado em primeira e segunda. Induzido a erro, então. Eu não diria que foi induzido a erro. No mundo jurídico, essas construções são extremamente comuns. Eles dizem que não é induzir a erro, é colocar as informações que interessam para a parte. Essa questão do prazo de unificar projetos é um erro primário, né, vereador? Não. O meu entendimento, eu discuti isso com os técnicos da casa, quando se você vai fundir 2 projetos, você considera o prazo, porque os projetos são iguais, eles não são parecidos. O texto é igual, só não a justificativa, porque a minha justificativa foi elaborada por mim, é do prefeito por ele, pela equipe dele. Se for assim... É exatamente igual, na vírgula, o projeto é igual. Se o projeto é igual, por que você deixa 30 dias? Para as pessoas terem acesso, ler e verificar se querem fazer algum tipo de sugestão. Então, se ele é igual e cumpriu 30 dias, ele não precisa repetir 30 dias no momento da fusão. Então é possível o jurídico da Câmara caçar a liminar? Plenamente possível. Não tenha dúvida que o juiz, quando for informado, que primeiro, não trata-se de tramitar, já foi aprovado em primeira e segunda. O prefeito não sancionou até agora
Mas se o prefeito, por exemplo, tivesse sancionado, o juiz não teria dado determinação nenhuma, porque a parte reclamante, que é o vereador Santos, entrou atrasado no jogo. E o senhor sabe por que o prefeito não sancionou até agora, se ele era interessado que esse projeto fosse aprovado? O que me dizem é que tem pressão de vereadores da base para que o projeto não sancione, que eu acho um absurdo. Eu acho que ter uma base que pressiona contra uma conquista, porque efetivamente essas moradias que vão ser construídas lá, quem é que vai ser exatamente a autoridade municipal que vai aparecer lá para dizer, olha, eu participei dessa conquista? O prefeito. Pelo que eu apurei, é uma tensão entre o secretário de Habitação, Fernando Evas, e alguns vereadores da base aliada. Não sei que tensão é essa. Olha, o Fernando, secretário, Fernando Evans, esteve e acompanhou durante toda a votação lá. O que eu percebo, Pedro, é o seguinte, é que nessa questão da política habitacional as coisas se confundem. Então tem vereador que fica muito atento a algumas coisas e desatento para outras. Nós acabamos de votar na Câmara Municipal o projeto de concessão da iluminação pública. Sim. Sem consulta pública. O que o juiz está cobrando é que tenha audiência, que observe a questão de dar acesso às pessoas a debater. Nós acabamos de aprovar algo que vai durar 30 anos. E eu vi vários vereadores cochilando, vamos dizer assim, não atento a essa situação. Nós vimos também aquela lei que permite terceirização e privatização do espaço público, também passou batido. Estamos na pauta, inclusive na pauta da extraordinária da última, que seria numa segunda-feira, com a entrega da Zona Azul, do estacionamento rotativo na região central e no centro expandido. Inclusive sem dizer como é que vai ser colocada a questão da tarifa. Quem ganhar pode estabelecer a tarifa e a minutagem que quer? Eu entendo que sim. Cochilando ou fazendo cara de paisagem? Olha, eu acho que alguns cochilando literalmente, porque às vezes dá um soninho ali no plenário, e alguns com certeza fazendo cara de paisagem. É que eu acho que todo projeto que envolve zoneamento, né, porque dá sempre chama a atenção. Porque as pessoas sempre acham que vai... Dá uma alergia, uma coceirinha. As pessoas sempre acham que o projeto de zoneamento, ele vai trazer ali, junto com ele, um conjunto de coisas que você não consegue observar. Este projeto, por exemplo, o vice-líder do governo apresentou uma alteração da lei de zoneamento há um tempo atrás. Ele era bem mais confuso e bem mais complexo, vamos dizer, do que esse. O prefeito vetou. E ele foi aprovado, o prefeito vetou uma parte. Este projeto diz exatamente as claras, são 120 mil metros quadrados para o movimento de moradia, São Zeis. A outra que é zona mista, é para que a massa falida ou o responsável por ela faça ali o desenvolvimento da região e tal, para poder virar recursos para a regulação. Por que o líder do governo, Eduardo Carneiro, estava articulando contra? Então, ali, às vezes a gente é surpreendido, eu fico até achando que existe uma usurpação de competências, porque eu sou líder da oposição e vejo o líder do governo fazendo oposição mais do que eu, neste caso... E o senhor estava a favor? Eu estava a favor, então fica uma situação... Quem está assistindo de casa acha que é algo que não pode estar acontecendo, mas... coisas da polícia. Surreal, hein? Surreal. Vereador, eu só queria saber, esse caso aí específico, ele abre precedentes para outras questões, outros espaços em Guarulhos, a gente sabe que há várias áreas aí invadidas que precisam de ser regularizadas e parece que não há interesse. Não só áreas que são ocupadas, Rodrigo, como áreas vazias que nós temos na cidade, nós temos que resolver um problema grave, que é o problema do déficit habitacional. Não só isso. Cada pessoa que está na beira de um córrego, que está num barranco, que está às 90 ações do Ministério Público, terão que ser resolvidas de alguma forma. E para onde que vão essas pessoas? Para áreas que estão ociosas, que a prefeitura vai ter que entrar. Essa troca de área, na verdade, o proprietário da área, os proprietários da área estão, na verdade, deixando de executar uma decisão judicial para poder beneficiar, mas também para ter a sua parte alterando lá o que lhes interessa. É justo, é correto? De minha parte, eu acho que aquela região tem que ser desenvolvida. Os 120 mil metros quadrados, ele vem a partir de uma dação em pagamento. O que é isso? É uma área que durante os problemas que o grupo passou, deixou de recolher, deixou de pagar os impostos, sobretudo IPTU, e gerou uma dívida de mais de 20 milhões de reais, que será feito dação em pagamento. Quantas outras propriedades nós temos na cidade com o mesmo problema? O Madson Rodrigues, lá ele fala, vereador, do Haroldo Veloso, na Avenida Candeia, onde desapropriação pela Comgás. Ele pergunta se isso está correto, vereador. O senhor tem ciência? Então, eu tenho... É aquele condomíniozinho ali próximo ao batalhão? Isso. Batalhão. Não, na verdade ali o que acontece é o seguinte, eu vou até chamar a atenção dessa questão da Comgás. Ontem eu passei pelo Haroldo Veloso, viu, Madison Rodrigues. Eu passei ali e verifiquei um cidadão da Comgás, ali no Haroldo Veloso, com equipamento, eles estão naquela região verificando ali, e tal, um tipo de um raio-x, né, para verificar o que tem embaixo.
O que estão fazendo em Guarulhos com a extensão da rede de gás, sem nenhum tipo de fiscalização, é um risco. Preocupante. É preocupante. Agora nós tivemos, inclusive, uma pressão desse tipo de empresa, como a Comgás, em cima da revenda de gás, onde a aplicação da lei vai diminuir, vai aumentar muito os pequenos pontos de revenda de gás. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Que eles querem expandir, só que eles não contam que Guarulhos é uma cidade grande com problemas para serem resolvidos. Às vezes, o próprio morador, ele pega, ele aluga uma máquina, ele faz um serviço e pode entrar nessa tubulação. Eu acho que da forma que está fazendo, está sem fiscalização nenhuma. Não é feito em conjunto com a prefeitura? Amanhã a prefeitura... Não, eu só vejo funcionários da Comgás. Mas não há um projeto aprovado? O projeto aprovado não significa execução do que está lá no projeto. Então eu gostaria, é boa a pergunta dele, porque eu gostaria de chamar a atenção dessa situação, que é uma situação que, ao meu ver, está em total descontrole. Secretaria de Obras, SDU? Eu acho que o acompanhamento deveria ser pela Secretaria de Obras. Até meio ambiente também, porque mexendo com gás... Porque você imagina, você está colocando vários pontos na cidade, passando essa tubulação, sendo muito desses lugares que vai ter que ser cortado para pôr água. A minha dúvida é essa, a prefeitura vai precisar mexer no futuro. Ela não sabe, ela não conhece o mapa. Está atualizado, está correto? Eu vou pedir uma parte aqui ao vereador Edmilson. A Marisa da Vila Galvão fala: bom dia, pessoal do Radar de Notícias. Bom dia, semáforo na rua Santo Antônio com 13 de maio. O cruzamento está no amarelo intermitente desde ontem, caramba. O Koga, Stevenson Koga. E ali o trânsito é pesado esse horário, hein? É com você, hein? Semáforo na rua Santo Antônio com a rua 13 de maio. Vereador Edmilson, só para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho de política. Há rumores de novidades na disputa pela presidência da Câmara, que o vereador Lauri Rocha, do PSDB, seria um possível candidato. O senhor tem informações a respeito? Olha, eu tenho visto o vereador Lauri circulando, conversando com outros vereadores e tal. Se você pegar as últimas sessões que o Lauri presidiu, inclusive a forma de presidir, ele já mudou um pouco também para passar essa segurança para os demais colegas de que ele pode ser o presidente da Câmara. Nós do PT, a minha opinião, vou adiantar aqui, é que nós tenhamos candidato próprio. Eu acho que, inclusive, para segurar essa especulação toda, eu acho que o PT, agora no retorno do recesso, vou solicitar a líder da bancada, que é a vereadora Janete, para que coloque isso na pauta do PT, para a gente evitar qualquer tipo de rumor, fechar a questão e decidir por candidatura própria, escolhendo um dos 7 vereadores. E o senhor enxerga o presidente Soutur por trás do Lauri, assim, ajudando? Como mentor? Eu vejo ali uma dobradinha, um bom relacionamento deles ali, né? Então acho que... Mentor ou mecenas? Vai saber. Vereador Edmilson, muito obrigado. Viu? Obrigado a vocês, estamos sempre à disposição. E desculpa por não ter vindo ontem, na verdade a gente estava tentando aí essa pré-candidatura. Eu achei que o senhor foi fazer uma promessa lá em Aparecida, né? Não, na verdade eu estive lá junto com os companheiros lá que nos apoiam. Obrigado pela presença. 7 horas e 38 minutos. Depois do intervalo aqui, o ex-vereador Alemão, 2 minutos.